administrarem para você e eles vão cobrar uma taxa por isso. E aí o seu cofrinho vai cada vez diminuindo. A gente tem essa petição online, várias entidades já assinaram. É importante que cada servidor possa assinar essa petição online para que a gente possa imprimir em conjunto várias entidades e levar aos parlamentares. Ok? Muito obrigada pela atenção de todos vocês e eu me coloco à disposição para a gente tirar uma eventual dúvida que tenha, viu, Rolando? Ok, muito obrigada. Então, meu nome é Gilberto Batista, eu sou Luciene, enfermeiro de hospital público e tenho 28 anos de serviço público. E tenho acumulado, contabilizado, aproximadamente 9 anos de contribuição à previdência privada, que antes de ser servidor público, eu trabalhei na iniciativa privada. E há aí uma súmula vinculante do Ministério do Trabalho, se não me engano, e que é ainda objeto de não pacificação pelo Supremo, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, e ligado a essa minha pergunta, dessa pacificação do Supremo ou não, com relação à contagem da iniciativa privada, trazida para o regime de previdência privada no setor público federal, como que você vê essa questão de uma lei já não aplicável, porque não está normatizado esse projeto, né? Foi assim que você nos apresentou, e aqueles servidores que já optaram por uma previdência complementar, tipo PGBL, sem ser normatizada. Eu acho que, não sei se eu entendo a mensagem, mas dentro do serviço público se fala assim, não vai ser atingidos os velhos, vão ser atingidos os novos. E, em certo sentido, há um pouco conformismo de los velhos, posso estar abusando, de não sentir-se na luta, imbuídos na luta da questão, porque, por a forma como foi colocada por sua pessoa, esse serviço público como um todo que vai ter uma perda. E no final, quem vai ser agravado vai ser a sociedade como um todo, né? Então, me parece que a gente mesmo ingenuamente fala assim, não, os velhos não vão ser atingidos. Sim, vão ser atingidos, se vão viver perfeitamente. Agora, sobre essa questão dos militares, tu acha que os militares se vão a sentir-se, porque eles vivem na sombra do outro, né? Eles vivem na sombra de quem contribui mais, né? Eles vão aceitar esse princípio aí, por exemplo, de ser cobrados ou ser tirados da função de contribuição, entendeu? Meu nome é Milton Madeira, a maioria já aqui me conhece, sou da UFRJ no Rio de Janeiro. E a primeira pergunta é se você daria essa palestra, esse curso em outros lugares, que eu acho que nós vamos querer lá na nossa sede ter um curso desse lá. E a outra é o seguinte, na realidade, eu vejo alguns fóruns na internet, a gente vê na realidade que a Previdência brasileira ela não tem um controle, não tem uma gestão dos trabalhadores organizada, né? Eu nunca fui favorável a fundo de pensão da maneira como tem sido colocada pelo governo. Mas a pergunta que eu deixo é o seguinte, juridicamente, quais seriam os meios que a gente teria, principais, para poder atingir essa medida para ela não ser funcional, e quais seriam os meios que a gente teria, como sindicalidade, como entidade, de organizar a Previdência dos Trabalhadores, já que ela é extremamente desprotegida e, como a colega colocou aqui, nós não temos um acesso facilitado aos montantes que são colocados à disposição do governo com a Previdência dos servidores públicos. Bom dia a todos e todas, meu nome é Wanda, sou lá da Universidade Federal de Viçosa. Nós temos uma certa experiência com essa questão, que nós temos uma entidade fechada de previdência complementar, que abrange lá os servidores da Universidade Federal de Viçosa. Hoje, praticamente sem muita função, devido à mudança no nosso regime, que agora a previdência é complementar, exceto nos casos da emenda 41, lá os aposentados por invalidez, principalmente.
nós tivemos, eu sempre tive uma curiosidade, porque para mim o regime próprio, ele é muito, eu acho que é uma caixa preta. A gente não fica sabendo como é que funciona, que aquele recurso vai. Eu me surpreendi com alguns dados que você colocou, eu não tinha conhecimento do regime próprio, os valores da arrecadação. Eu queria saber o seguinte, existe, você sugeriu como uma das metas aí para resolver isso, uma criação da unidade gestora, né, desse regime nosso. Não existe hoje, esse recurso não é capitalizado, não existe um fundo. Como é que é administrado esse recurso que é recebido, os 11% do nosso salário hoje? E a outra pergunta é o seguinte, nós tivemos um seminário lá em Viçosa com o Darcy Reis, que é lá da Previdência, da Previc, né? Ele foi ex-presidente lá. E ele, falando sobre o PLP 92, ele falava naquele momento que ele não tinha sido, a Dilma ainda não estava convencida desse PLP 92, 1992, esse PL, justamente por causa dos altos salários, pessoal dos juízes, porque é uma briga com servidores aí, nos setores mais estratégicos, que se fosse só com servidor, né, igual na nossa situação, já tem aquelas carreiras de Estado que o governo chama, que são órgãos estratégicos para ele, que serão prejudicados. Você não acha que isso facilita para a gente derrubar esse projeto dentro do Congresso, talvez? Bom dia, eu sou Sebastião, sou da Federal do Amazonas. Bem, já se percebeu que é mais um saco de maldade. Realmente, foi dito ali, já começou a ficar com raiva disso. Realmente, agora, uma preocupação que a gente tem é como está isso a nível de Brasil. Né? A explanação muito boa, parabéns, mas a nível de Brasil, como está sendo trabalhado isso para que todos os estados possam ter essa informação para contrapor a isso, não só aqui em Brasília, apesar que a decisão é aqui. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, na questão dos militares, como disse o colega, o militar ele tem o militar de carreira e o militar civil, ou seja, aquele militar que é o propriamente dito e aquele civil que presta serviço nas Forças Armadas, inclusive é concursado. Há uma diferenciação nessa contribuição também entre o militar de carreira e aquele civil militar que também trabalha no Exército, nas Forças Militares? Eu vou começar pelo final, tá? Pela penúltima pergunta. Assim, eu não sei se eu não fui clara o suficiente, mas a todo momento, né, da minha palestra, eu disse que o governo vende a ideia de que este projeto é para os novos servidores. Mas, quer dizer, toda a estratégia que eu montei nessa apresentação é para comprovar que nós, que já somos servidores, seremos afetados. Então, é preciso ter essa clareza, tá? Então, se em algum momento isso não ficou claro, eu acho muito oportuno firmar esse entendimento. Nós seremos afetados em vários aspectos, enquanto sociedade, porque haverá um aumento da carga tributária. Indiscutivelmente, porque se os aposentados e pensionistas que já estão aposentados e os que vão se aposentar nos próximos anos, né, e que não têm a previdência complementar, eles serão custeados ou com os recursos das contribuições que dos novos servidores vão ser capitalizadas nos cofrinhos, então eu vou ter que pegar mais dinheiro da sociedade para pagar essas aposentadorias. E aí isso aparece como um rombo ainda maior. Ok? Então, ficou claro? Então, nós seremos atingidos, sim. Eu não vou ser obrigada a optar pela Previdência Complementar. O governo vai me dar um papelzinho e vai dizer assim, assina aqui a folhinha e diz se você quer ou não aderir. Vocês vão poder aderir? Vão. Eu já fiz a minha opção, eu não vou aderir. Mas cada um de nós vai receber uma folhinha para dizer, você quer aderir à Previdência Complementar que está sendo criada pelo PL 992. Aí o sujeito vai assinar sim ou não. Ok? Se ele assinar sim, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar num sistema especial de transição. O que significa isso? Ele passa a contribuir apenas sob o teto de R$ 405, a diferença ele vai para o cofrinho. Se acontecer alguma coisa no meio do caminho, ele tem todos aqueles problemas, tá certo?
e ele perde a paridade. Então, se ele, quando tiver um plano de carreira, ele se aposentou por essa regra de transição, e aí ele, se tiver um plano de carreira, ele não recebe, porque o reajuste dele vai ser pelo artigo 15 da Lei 10.887, IPCA. Então, assim, os atuais servidores, mas eu acredito que as entidades sindicais vão fazer uma boa orientação, com cartilha, como ele vai fazer um vídeo, né? A Fazubra vai fazer a produção de um vídeo e difundir isso no país inteiro. Não dá para fazer opção, porque a regra foi desenhada de uma forma que é para o servidor não optar. Então, o servidor tem que ser orientado de que não é para optar, porque a opção é um golpe muito grande. Então, isso, para mim, assim, é o mais importante que fique claro, que esse projeto, embora o governo, e se vocês forem ao Congresso Nacional, o parlamentar vai dizer assim, isso não vai afetar vocês que já são servidores públicos, porque essa é uma estratégia de desmobilizar o movimento, tá certo? Mas eu acho que assim, eu tentei comprovar aqui que, sob o ponto de vista fiscal, nós seremos afetados. Se houver descumprimento do limite de pessoal, nós não vamos ter plano de carreira, contratação de novos servidores. Então, os que estão aí se aposentam e isso não reduz o limite de pessoal. Então, eu não posso contratar novos servidores porque fica vedado. Então, eu tenho uma sobrecarga de quem vai ficar. Ok? Então, assim, nós seremos afetados, sim, mas o discurso do governo é dizer, e dos parlamentares que compram essa ideia, é dizer que nós não seremos afetados. Ok? É isso que eu queria que ficasse claro. Bom, esse é um ponto. O nosso regime próprio, né? A gente não tem, assim, uma instituição, feito o Rio de Janeiro tem, o Rio Previdência, que é uma autarquia pública criada lá no estado do Rio de Janeiro para gerir a Previdência Complementar. Mas a existência de regime próprio, ela não depende de você criar ou não uma autarquia, ou uma fundação ou um fundo. Então, a União, ela não tem uma autarquia específica ou uma fundação específica, mas ela tem regime próprio. A legislação diz que essas contribuições, tem uma lei que diz que essas contribuições elas vão ser geridas pelo Ministério do Planejamento. A gente fiscaliza isso, porque na União, a minha contribuição e a sua, ela é classificada numa fonte, é a fonte 156. Então, quando a gente varre o CIAF para ver o que foi feito com os recursos da fonte 156, que são as nossas contribuições, os 11%, eu sei direitinho o que a União fez com esse dinheiro. Ela pagou aposentadorias e pensões. E a cota patronal, a fonte tem um número, é 169. Então, tudo que a União faz com a fonte 169, eu tenho como monitorar. Tanto que a gente tem um acórdão do TCU, que a União, alguns órgãos estavam usando essas duas contribuições para pagamento de auxílio funeral. E auxílio funeral é benefício assistencial, não é benefício previdenciário, não pode. E aí a gente fez uma determinação, inclusive aos órgãos do judiciário que estavam fazendo isso equivocadamente, e a gente determinou que não fizesse mais. Então, existe uma fiscalização. É claro que essa fiscalização ela ocorre mais pelos órgãos públicos, a gente tem acesso ao CIAF e não há um desvio, não há fraude desses recursos, porque os recursos são menores do que as aposentadorias. A União paga, como eu falei, 75 bilhões de aposentadorias e pensões, e só arrecada 22 bilhões. Então, no encontro de contas, eu tenho ainda que fazer um aporte do Tesouro Nacional de 52,7 bilhões.